Olá, bem-vindos ao Weekly Thoughts. Antes de começarmos o comentário desta semana, não se esqueçam de subscrever o Empower Brands Channel e de ativar as notificações para poderem acompanhar todas as nossas estreias. E nesta emissão contamos com os pensamentos de Ana Lehmann, professora universitária, economista e embaixadora da Empower Brands Community para a área da indústria. Olá Ana, muito obrigada por estar connosco. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. No centro das atenções continuam ainda as eleições presidenciais norte-americanas. É certo que já há um caminho definido que será conduzido por Joe Biden, que terá ao seu lado e pela primeira vez como vice-presidente uma mulher, Kamala Harris. Como é que a Ana viu esta luta renhida entre Biden e Trump e o que pode significar para o mundo esta mudança? Muito bem, os resultados, apesar de serem claros, eu acho que muita água ainda vai correr até à terceira semana de janeiro, mas assumindo isso como um dado, é de facto uma enorme mudança, é uma mudança feita num contexto que mostra um país dividido, mostra um país partido a meio, entre diferentes concepções de vida, concepções de relação com o mundo, concepções do que são os Estados Unidos da América hoje em dia. E, portanto, é nesse quadro. E para percebermos esta mudança, eu acho que é fundamental percebermos o que aconteceu antes desta mudança, nomeadamente no último mandato, nos últimos 4 anos. E eu faria um breve comentário dividido entre política externa e também a nível interno, porque acho que é importante percebermos, até para percebermos o significado da eleição também da Kamala Harris, percebemos também o que está a acontecer. Ora, em termos de política externa e num quadro de crescente relevância da geopolítica, o significado da mudança é considerável, porque o que aconteceu nos últimos 4 anos, e vou ser factual, foi uma política mais de isolacionismo, de nacionalismo, mais de nós contra os outros, no fundo. E também, muito objetivamente, uma tentativa de desacreditar o regime multilateral, o regime de cooperação multilateral assente nas Nações Unidas. E o facto que o sustenta foi a retirada do financiamento às Nações Unidas. Os Estados Unidos são, como país, o principal financiador. E, portanto, este é o contexto genérico. Também uma postura anti-imigração, num país que historicamente é um país de imigrantes, e há um outro facto que também é indesmentível. Vivemos nos últimos anos com um espectro de guerras comerciais. Primeiro com ameaças ao México, depois com o tema da China, que se manifestou tanto ao nível, enfim, das mais variadas transações de mercadorias, como também teve o seu epicentro agora na guerra do 5G. E, portanto, é este quadro que marcou a realidade dos últimos anos. Em termos de mudança, ora, em alguns desses aspectos, nomeadamente em relações externas, como com a China e com a Rússia, as últimas décadas de carreira política de Biden também mostram uma postura firme. No entanto, Biden é muito mais um defensor do regime multilateral. É muito mais um defensor de uma política de cooperação. É preciso ver que ele tem no total 50 anos de carreira política, há 48 anos foi eleito pela primeira vez para o Senado e foi chairman do Comitê de Relações Exteriores. Portanto, ele, por exemplo, enfim, para dar um exemplo, no caso de Israel, ele relacionava-se em 73 com Golda Meir, conhece os líderes mundiais muito bem, ele afirmou que foi o líder político mundial que mais reuniões teve com o líder chinês atual. E, portanto, e foi muito crítico, portanto, sem prejuízo de que ele em várias instâncias tem exibido uma postura de grande firmeza e defesa, enfim, da posição americana, claramente ele exibe uma postura muito mais cooperativa e muito mais, digamos, acredita muito mais no regime multilateral, na cooperação, por exemplo, com a Europa em geral e, portanto, dessa forma eu antecipo uma maior abertura e muito menos foco em termos, enfim, de guerras comerciais que ocorre, que é algo que nós, a economia, sabemos que não são muito produtivas, digamos assim, sobretudo para os consumidores. E, portanto, eu antecipo que haja, de facto, essa política mais cooperativa a nível internacional, pautada com uma grande firmeza, por exemplo, com a China no que concerne aos direitos sociais e ambientais. Também gostaria de dizer que em termos de política anti-imigração, enfim, a sua carreira fala por si e a eleição da Kamala Harris também mostra claramente
que Biden acredita, como ele disse há pouco tempo, numa nação de imigrantes. Ele dizia isso claramente. A nível interno também acho que é importante percebermos o que isto significa, porque assistimos todos há pouco tempo no explodir da insatisfação com o racismo sistémico e com as desigualdades que assolam os Estados Unidos. E, portanto, aí também Biden tem um percurso conciliador, tem um percurso de combate a este tipo de situações. Kamala Harris também, enfim, a sua ascendência e a sua carreira falam por si e claramente creio que haverá uma postura, é isso que eu antecipo e espero, mais conciliadora, mais inclusiva, mais de pacificação de uma situação que está de facto explosiva. Por outro lado, em termos, por exemplo, de desigualdades de género, por exemplo, no âmbito das mulheres, a própria escolha de Kamala Harris, que foi a primeira eleita para este posto, mostra uma maior inclusividade. E o que me deixou absolutamente, enfim, é contundente aquele gráfico que mostra que de facto foram as mulheres que elegeram esta dupla. E, enfim, há um conjunto de outros direitos, enfim, também de igualdade de género, etc., que são muito importantes, e inclusão de um conjunto de minorias raciais, de preferências de género, de sexo, etc. Portanto, desta forma, também há aqui uma mudança importante. Outros aspectos, o tema ambiental, também, que enfim é um tema difícil. Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, o Biden já disse que vai retomar, que também vai passar um grande programa de um Green New Deal, como lhe chamou, e enfim, estes temas são muito importantes. O tema da mudança climática, também há um tema que eu queria realçar, sobretudo estando nós num contexto pandémico. Neste contexto o mundo precisa de muito mais união e cooperação. Enquanto não passamos esta dura prova, também precisa de mais ciência. E aí as posições são de facto muito divergentes entre Trump e Biden, não é? Na apologia da ciência, até naquele simbolismo do uso de máscaras, enfim. E portanto o mundo precisa de ciência, precisa de união e precisa de muita cooperação. Neste contexto de gravíssima crise que assola o mundo, crise que é muito pior que a financeira, porque a financeira assola o mundo às fatias, não é? A pandemia, de facto, não deixou ninguém incólume. Depois há um conjunto de outros assuntos, agora está-se a discutir o chamado Obamacare, a política de saúde lançada pelo Obama, que se chama Affordable Care Act, que Biden defende. Ele defende a inclusão de mais, enfim, americanos no sistema de saúde pública e maior cuidado. Há um tema também que às vezes passa despercebido, mas quem conhece os Estados Unidos sabe que é verdade. Os Estados Unidos são um país muito avançado, mas é um país onde as infraestruturas são paupérrimas. E, portanto, há um tema também que Biden tem enfatizado muito, até desde que está no Senado, que é o tema das infraestruturas. Porque, de facto, os Estados Unidos estão muito atrás da maioria dos países desenvolvidos em algumas infraestruturas básicas, por exemplo, enfim, transportes, etc. Portanto, por tudo isto, eu creio que a mudança vai acontecer no domínio ambiental, no domínio de como se vê o sistema de saúde, no domínio externo das guerras comerciais, que eu penso que vão ser mais, enfim, controladas, mais apaziguadas, e em menor isolacionismo. No entanto, com uma defesa forte do papel dos Estados Unidos. Voltando ao assunto da Kamala Harris, ela acaba por surgir aqui como a grande figura desta eleição, até de uma forma simbólica. Uma subida ao poder que está carregada de simbolismo e, na opinião da Ana, o que é que representa esta chegada da Kamala Harris à vice-presidência dos Estados Unidos? Eu acho que representa muito e gostei muito do discurso dela, quando ela refere as jovens meninas que estão a assistir ao discurso dela. E de facto, simbolismos diversos. Em primeiro lugar, é a primeira mulher que ocupa a vice-presidência dos Estados Unidos e disse muito contundentemente que não seria a última. Filha de imigrantes, enfim, imigrantes de várias origens. A sua mãe era de origem asiática, ou seja, neste caso indiana, era uma investigadora que chegou com 19 anos aos Estados Unidos, investigadora na área oncológica. O seu pai era de origem afro-americana, era jamaicano,
foi professor em Stanford. Portanto, Kamala Harris representa o sonho americano, não é? De alguma forma, e representa o que Biden disse, e Kamala Harris também referiu essa palavra, que se havia uma palavra que definia os Estados Unidos era possibilidades. E, portanto, todos nós conhecemos os Estados Unidos, sabemos e admiramos os Estados Unidos justamente por ser o país das possibilidades e por saber que o sonho americano não é um epíteto que vai em vão. E, portanto, Kamala Harris corporiza todas essas realidades e, de facto, a sua eleição é simbólica por várias razões. Num país de imigrantes, é uma pessoa também que tem méritos próprios e que tem uma carreira que fala por si. Nas últimas 3 décadas teve uma carreira notória e brilhante, como ela teve várias, digamos, várias funções ligadas ao mesmo tipo de abordagem, de área, que é o tema. Ela foi Procuradora-Geral da Califórnia desde 2011, mas ela já desde 1990 tinha funções nesta área de ser procuradora, embora com jurisdições mais circunscritas, não é? Foi vice-procuradora do distrito, depois foi procuradora do distrito, depois foi subindo, até ser procuradora-geral de um estado tão relevante como a Califórnia. E, enfim, consolidou uma reputação baseada também nas suas ações de grande firmeza. Sempre foi muito combativa com vários tipos de crimes, enfim, e tem também um passado que fala por si. Tanto que depois, mais recentemente, foi eleita senadora da Califórnia, ocupando esse lugar desde 2012, foi a primeira indo-americana também a entrar no Senado. Ela teve, como diz, vários firsts, várias primeiras vezes, não é? Foi a primeira indo-americana a entrar no Senado, foi a segunda mulher afro-americana também a entrar no Senado. E, portanto, nos Estados Unidos, apesar de serem um país de imigração, há aqui, de facto, uma desigualdade na representação nos cargos mais altos da nação. E, portanto, Kamala Harris, ao chegar a este posto, enfim, foi um posto que já Obama tinha, de alguma forma, já posto o pé na porta, não é? Ao ser o primeiro afro-americano a ser presidente dos Estados Unidos. Mas houve aqui uma série de novidades com Kamala Harris. Eu vejo esta vice-presidência, e o que é também inédito é a relevância que se está a dar, neste caso, à vice-presidente. Porque no passado, nós quando, enfim, ouvíamos comentários das eleições, ouvíamos falar da pessoa que tinha sido eleita, sempre um homem, não é? Para presidente. E desta vez estamos numa situação em que, de facto, vemos uma equipa, fala-se da vice-presidente, tanto quando se fala de presidente, e há muitas esperanças sobre a sua postura. E, portanto, eu acho que é uma mudança muito bem-vinda para os Estados Unidos e para o mundo. Podemos dizer até com alguma segurança que a Kamala Harris trouxe de volta o sonho americano que estava a ser transformado noutra coisa qualquer com as políticas do Donald Trump. Sem dúvida, os Estados Unidos estavam a ficar um país cada vez mais fraturado, cada vez mais divisivo, mais eu contra o outro, e isso estava a criar uma situação totalmente explosiva. Já não era potencialmente explosiva, já estava a acontecer, já estava nas ruas. A triste realidade da pandemia, de alguma forma, também ajudou a que as pessoas não continuassem tanto nas ruas, por motivos óbvios, mas a triste realidade da pandemia também não, de alguma forma, não mascarou todo esse mal-estar acumulado ao longo da história da América, ao fim e ao cabo. E, portanto, acho que aqui há um sinal de esperança, há um sinal de inclusão, enfim. Metade dos Estados Unidos certamente sente-se representado, que são as mulheres, mas também um conjunto de outras minorias que também merecem ter voz. Como sempre, para fechar o nosso comentário semanal, deixamos uma sugestão para inspirar o fim de semana. A Ana quer propor um filme. Vou propor um filme que, enfim, isto é uma longa história. O filme é o do David Attenborough, A Life in Our Planet. É um filme que foi disponibilizado recentemente através da plataforma Netflix. Eu digo isto que é uma história de longa data, porque eu desde que sou muito pequena que David Attenborough é um grande herói para mim. E, portanto, estamos a falar de um naturalista britânico de 94 anos, com 60 anos de carreira, que neste filme é como se fosse o seu vivo testemunho sobre o que aconteceu na sua vida e sobre o que temos que fazer para, enfim, de alguma forma tentarmos combater o declínio inexorável, ou seja, ele tem sido, mas nós vamos tentar que ele não seja catastrófico,
nos próximos tempos. O que acontece com David Attenborough é que ele decidiu produzir este documentário comovente, que retrata de alguma forma o declínio da biodiversidade nas últimas décadas. E começa em Chernobyl, mostrando-nos de forma absolutamente arrasadora o impacto das nossas ações, ao fim e ao cabo, não é? E, portanto, o filme é de uma beleza incrível, tem aspectos dramáticos e aspectos de esperança. É fantástico de ver e recomendo também para todas as idades, no fundo. Eu fiz questão de ver com os meus filhos, que ainda são pequenos e ficaram, enfim, eles já são fãs também do David Attenborough, mas ele mostra claramente que apesar, enfim, da situação tremenda a que chegamos, ele lança uma mensagem de esperança, diz que estamos nisto juntos, deixa algumas propostas para que com as nossas ações possamos mitigar esta situação. Ele faz uma chamada para a ação e com 94 anos continua jovem como sempre. Se me permite, eu também vou, sem grandes detalhes, um livro que vou ler proximamente, publicado no ano passado, é The Truths We Hold, An American Journey, que é a biografia, pela própria autobiografia da Kamala Harris. Tenho muita curiosidade por ler esse livro e pode ser que quem esteja também a ver e a ouvir também encontre interessante. São ótimas sugestões. Eu pessoalmente já tive a oportunidade de ver o documentário do David Attenborough e é um documentário fantástico e acho que toda a gente devia vê-lo. Também considero. Ana, muito obrigado por esta participação e até breve. Quanto aos nossos seguidores, volto a lembrar que é muito importante que subscrevam o nosso canal e que ativem as notificações para não perderem as nossas estreias. Tenham um excelente fim de semana e contamos sempre convosco.